Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Canrobert Bueno e Isabel Nascimento, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, você ouvinte, você internauta que venha nos alcançar aqui na Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir e ver também através de alguns programas nossos na internet. Iniciamos aqui mais uma vez a gravação do estudo da Luz na Penumbra com o livro A Gênese, começando o capítulo 2, Deus, um capítulo, diga de passagem, particularmente desafiador. Estamos aqui em nossa bancada com Isabel Nascimento, nossa companheira de trabalho, nosso querido convidado que veio gentilmente atender ao nosso chamado aqui e contribuir de forma extraordinária com a evolução desse estudo. Cláudio Conte, professor Cláudio Conte, compõe a mesa. Estamos hoje, como já falei, iniciando o estudo do item 13, Deus é onipotente, mas antes, o bom dia, boa tarde, boa noite, ou somente o alô, porque nós estamos atemporais, visto que é uma gravação, de Isabel Nascimento e Cláudio Conte. Bom, é um prazer estar com vocês aqui novamente, estudando, né? Esse livro da Gênesis, como ele falou, o capítulo 2, o item 13. Sempre gosto de lembrar, não temos a pretensão de ensinar absolutamente nada, estamos estudando junto com vocês, nossos ouvintes. E para quem não acreditava, né, Canrobert, no nosso poder de persuasão, conseguimos mais uma vez trazer o professor Cláudio Conte e a minha xará, a esposa dele, que fica aqui no estúdio com a gente, bem quietinha, para falar um pouco mais sobre isso. Como o Can falou, é desafiador o assunto, então nada mais justo que nós temos aqui uma pessoa que é cientista, cientista. Se é para botar na bancada, põe logo forte, né? Não tem conversa. Mas não se assustem, tá? Ele vai só como professor tentar trazer para a gente, ele vai trazer um entendimento melhor desse tema tão instigante. Seja muito bem-vindo, Cláudia, mais uma vez com a gente aqui. É isso, seu bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão com a gente aqui na Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir no Ilha do Governador. Olá a todos que nos ouvem, é sempre uma grande satisfação compartilhar esses momentos com vocês, onde tentamos compreender um pouco mais sobre esse tema que é tão importante, que é Deus, né? Afinal, Deus, nosso Pai, então nós precisamos fazer um pequeno esforço, para dizer o mínimo, para compreender melhor esse tema. Bom, Cláudio, para começar aqui com o nosso ouvinte, o nosso amigo internauta, todos que nos acompanham, é necessário lermos. Então, iniciando aqui o item 13 do capítulo 2. Lembra as pessoas que a gente está usando a edição do CELD, por favor? Pode falar. A edição é do Centro Espírita Leon Denis, mas as demais edições do Pentateuco, inclusive a Gênesis, é claro, que é o livro que estamos adotando para o estudo aqui, são compatíveis. Pode haver uma diferença ou outra com uma palavra, uma pequena dissonância em termos de pontuação, mas nada que mude o sentido e todo o conhecimento que o senhor Allan Kardec só para não deixar os nossos ouvintes, às vezes problema. Meu texto está diferente, o conteúdo é o mesmo, mas às vezes a maneira como está escrito é um pouco diferente. Maneira de expressão. E aqui vem, item 13, Cláudio, para você, e é desafiador mesmo, Deus é onipotente, ponto. Se não possuísse o poder supremo, poderíamos conceber uma entidade mais poderosa e assim por diante, até que se encontrasse o ser que nenhum outro pudesse ultrapassar em poder. Este, então, é que seria Deus. Ele não teria feito todas as coisas. E aquele que ele não tivesse feito seriam obras de um outro Deus. Quer dizer, o texto já te joga na parede aqui, né? Já joga para explicar um pouquinho esse onipotente, para a gente não ficar assim com essa visão tão curta, tão acanhada que temos, né?
Bom, para começar, gostaria só de lembrar, acho que foi a primeira participação que eu tive aqui no programa de vocês, em que nós lembramos bem que essa análise de Deus é baseada naquilo que nós não somos. Então, tudo que eu não sou, nós acreditamos a Deus como sendo Deus, baseado nessa análise de Kardec, que foi muito bem colocada. Então, no final, a análise de Deus é uma autoanálise. E a onipotência, ela está relacionada com essa autoanálise. Eu não sou onipotente. Então, se eu não sou onipotente, Deus é onipotente. Mas quando nós pensamos nessa onipotência de Deus, também é preciso uma avaliação adequada, porque a onipotência significa que ele pode tudo e qualquer coisa. Então, e aí nós precisamos desse entendimento para compreender outras vertentes religiosas de pensamento, filosóficas, que muitas das suas crenças são baseadas nessa onipotência de Deus. Então, se Deus é onipotente, né, da forma assim tão ampla, aí nós entendemos por que muitas vertentes acreditam em milagres, por exemplo. E o mesmo princípio da ressurreição, eu sei que no meio espírita há uma certa dificuldade quando nós falamos de ressurreição, porque se rechaça no primeiro momento. Mas não nós estamos aqui querendo dizer, né, que seja uma verdade ou não. É apenas para nós compreendermos o motivo pelo qual vertentes religiosas acreditam na ressurreição. Porque a ressurreição, ela é baseada na onipotência de Deus. Uhum. Então, aí pelo menos eu sei de onde vem a ideia, o conceito da ressurreição, na onipotência de Deus. Nós espíritas, temos essa premissa, onipotência de Deus. Então, eu entendo por que pessoas ou vertentes de pensamento consideram a ressurreição como uma possibilidade. Certo? E é interessante isso, né, Cláudio? Porque esse tipo de pensamento, ele impacta muitas vezes na vida da pessoa e até em grandes sofrimentos, né? A gente estava aqui conversando um pouco antes de começar o estudo propriamente dito, quanta dor vem, às vezes, desse sentido de onipotência, que é um sentido dado por algumas vertentes religiosas. É um castigo, né? Imagina, por exemplo, uma mãe que acabou de perder, entre aspas, né, mas que seu filho desencarnou. É uma dor gigante, né? O próprio Chico falava que diante da dor de uma mãe que acabou de perder um filho, não há nada que você possa falar a não ser abraçá-la. E para muitos, né, foi vontade de Deus, né? Olha quanta dor isso ainda gera, quebra de fé, inclusive para muitas pessoas, né? Eu era tão devoto, eu fazia tudo isso, eu praticava isso e agora Deus quis, né? Esse Deus que a pessoa tem essa visão de onipotência, que daí é muito antropomórfica, né? Alguém que é um homem barbudo, sentado, julgador, né, que está te castigando por alguma coisa. Um caderninho escrevendo, anotando. Isabel fez isso errado, Isabel fez isso errado. Isabel não ia caber no caderninho, né? Pois é, só que Isabel acho que não cabia no caderninho, não. Ia ser um papiro daqueles que desenrolavam. Isso aqui tem ficha corrida, né? Só eu tenho ficha corrida, viu, nossos ouvintes? Can Robert não tem, não, viu? Não pararam de escrever porque faltou papel. Então, assim, Cláudio, é muito interessante que a gente possa trazer para as pessoas que estão hoje, né, com a gente nesse estudo essa elucidação, porque e aí eu trouxe um exemplo de maior sofrimento, mas que também está real com outras coisas, né? A gente fala tanto da síndrome do ninho vazio, que é quando um filho sai de casa, o nosso próprio processo de envelhecimento do corpo físico, né, que traz tanta luta, tanta dor, né? As pessoas às vezes ficam sentadas só presas lá, no meu tempo, seu tempo é esse agora, você ainda está encarnado aqui com a gente. Então, assim, eu acho bem legal isso que você traz pra gente, essa elucidação, porque eu acho que vai tirar muito peso, entre aspas, das pessoas, não? Faz sentido? Faz todo sentido, porque nós colocamos sempre que Deus quis as coisas, né? Então, vamos dizer assim, Deus quis que eu estivesse aqui hoje conversando nesse trabalho com vocês.
Então, se Deus quis que eu estivesse fazendo essa coisa certa aqui hoje, nesse momento, por que Ele quer que eu faça coisas erradas, né? Quando eu faço as coisas que eu não deveria fazer. Então, Deus não quer nesse sentido. Porque senão, aí, nessa hora, você julga para o seu livre-arbítrio. Pelo demônio, na verdade, é o demônio. Ou o demônio. Então, se tudo fosse Deus quer, nós seríamos apenas marionetes. E, assim, no evento da criação, que nós não temos como conceber o que é, como foi, né? E eu não vou colocar quando, porque, na verdade, para Deus não existe tempo, então para Deus não existe um quando. Então, mas eu vou te provocar com isso. Cientista, eu vou provocar. Tá bom, nós podemos falar. Então, no evento da criação, é que nós vamos perceber a onipotência de Deus no seu grau máximo. Tá? E aí, nessa onipotência, Ele criou espíritos e deu aos espíritos o livre-arbítrio. Essa é que é a grande questão. Certo? Então, ali nós temos a onipotência de Deus expressa na sua maior magnitude, se é que podemos dizer assim. Só que quando Ele deu o livre-arbítrio aos espíritos, então nós temos que trabalhar mais com o livre-arbítrio dos espíritos, o nosso livre-arbítrio, do que com a onipotência de Deus. Certo? Então, assim, Deus Ele quis que eu tivesse o livre-arbítrio. É isso que acontece. E dali eu preciso, então, trabalhar com o meu livre-arbítrio. Quando nós falamos em desencarnação precoce, porque no final, quando tem um filho que desencarna antes dos pais, nós vamos considerar como uma desencarnação precoce, que não necessariamente é precoce, tá? É só precoce relativizando a encarnação dos pais. As nossas referências. Exatamente, nesse materiais. sentido. Então, quando nós analisamos esse caso específico, precisamos considerar duas questões: ou uma negligência, seja dos pais, seja do espírito encarnado, ou seja da sociedade, dos governos, né? Porque tem muita negligência envolvida, ou então é uma característica do espírito em si mesmo, em que ele precisa cumprir certas missões, certo aprendizado. Então, a partir do momento que ele já cumpriu, não há nenhum mal no espírito desencarnar para buscar outras experiências. Então, quando nós vemos um ser que desencarna, seja em que idade for, a partir do momento que não percebemos uma negligência, então nós temos que o espírito cumpriu o seu dever. E isso pode se expressar de várias formas, inclusive numa enfermidade grave. Eu sei que é difícil, nós estamos fazendo aqui uma análise simples, tá? Nós estamos analisando Gênesis sobre um olhar científico nesse sentido. Não estamos desprezando aquilo que conquistamos como humanidade, que é um sentimento, uma capacidade de empatia, de percepção do outro, né? Nós entendemos perfeitamente o sofrimento que eu não sei nem se eu consigo imaginar, porque não aconteceu comigo, mas que é um sofrimento assim extremo, nós entendemos isso. Mas quando você coloca do lado do sofrimento o entendimento do motivo, então nós vamos buscar o alento no entendimento do motivo. Por isso, a gente sempre fala que a doutrina é consoladora, né? Porque nos traz um pouco desse consolo nesses momentos. Só para lembrar, a gente está chegando agora aqui na metade do nosso programa de hoje. Para quem sintonizou com a Rádio Rio de Janeiro, seja pelo aplicativo, seja pela rádio mesmo, nós estamos aqui na gravação do estudo do livro da Gênesis, o capítulo 2, no item 13. Deus é onipotente. E estamos aqui hoje, eu, Isabel Nascimento, Can Robert, meu companheiro de bancada, e o nosso convidado, professor Cláudio Conte. Nada melhor do que um cientista, Can Robert, para nos ajudar hoje nesse estudo de algo tão... Pois é, vou entrar aqui rápido. Ele colocou do sentido da criação. Acho que fica uma colocação que fica atemporal, porque tudo que não...
tudo aquilo, disse Einstein, né? Tudo aquilo que o homem desconhece não existe para ele. Portanto, o tamanho do universo de cada ser é o tamanho do seu conhecimento. Nós estamos tentando aqui não ampliar, mas instigar as pessoas a estudarem um pouco mais. E você, como cientista, eu vou provocar, porque acho que me cabe provocar no sentido positivo, é claro, de que nós estamos falando de criação pela ciência, na teoria mais aplicada até hoje. Você me corrija, por favor, porque nós estamos aqui abertos para receber todo o conhecimento, inclusive eu, que sou o primeiro aluno. Universo criado há 13,5 bilhões de anos atrás, na sua formação, na sua origem, enfim, aí existe todo um estudo. O planeta Terra como matéria chega a 4,5 bilhões de anos. E a nossa raça, Homo sapiens, como estamos falando, 200 mil anos atrás, começou os primórdios com um cérebro ainda menor, muito menor do que nós temos hoje de ponto. Aí chega aqui a formação atual do que somos. E aí a gente começa a estudar Deus. Século XIX muda completamente. Kardec rompe um dogma, né, daquele Deus, como tínhamos falado, todo-poderoso, que submete a todos por ser onipotente. Aí eu acho que a doutrina esclarece, Cláudio, você pode nos auxiliar muito, é de que tira aquele peso de que esse é um Deus de castigo. Caderninho, né, que o Cláudio tinha falado, que fica anotando o que a Isabel fez, o que deixou de fazer. Já te falei que Isabel não dá no caderninho, é papiro. Ficha corrida. E aí, a colocação agora, ele é onipotente. Nessa forma de criação, nós tivemos até aí, foi em 1990 que a Voyager veio mostrar o tamanho que fica depois de 6 milhões, né, de quilômetros, como é que fica a Terra. Aí você comentou já algumas vezes sobre o universo é pequeno, está pequeno sobre o nosso olhar. E a gente descobre que com essa atual plataforma da NASA, a gente descobre bilhões de galáxias. E aí eu fico mais atrapalhado. Para você como cientista, é fruto da criação de Deus? Ou é fruto de uma outra consequência, todo esse universo, tudo isso? Porque diz que tudo está ligado a Deus, mas na origem ou em toda a formação, em todo esse trato, né? Inclusive do nosso sofrimento menor e tudo. Como é isso? Vamos tentar colocar. Porque o fato de tudo estar ligado a Deus não significa que ele fez tudo. Isso às vezes é um equívoco. Né? Deus fez tudo. Deus fez o sol, Deus fez as estrelas, Deus fez o mar, Deus fez as montanhas, mas Deus não fez nada disso. Né? Opa, quebrou um paradigma, pois Jair. Agora deu nó. Vamos lá, desenrola. Pois é, os espíritos, eles falam para nós, falaram para Kardec, né? Depois deixou lá para nós, que inclusive as questões mais materiais, os espíritos mais elevados se utilizam dos espíritos menos elevados. Porque facilita essa manipulação da matéria. Olha só, se é espírito mais elevado usa o menos elevado, como é que nós vamos considerar Deus trabalhando na matéria diretamente, certo? Então, quando nós falamos ali no evento da criação, que Deus deu livre-arbítrio aos espíritos, e esse livre-arbítrio é para ser utilizado. Não é uma bonequinha um bonequinho que tem o livre-arbítrio, mas ele não usa para nada. É relativo, né? Um livre-arbítrio relativo. Não é. Então, quando nós falamos que o nosso universo conhecido ele é pequeno, comparado com o universo de Deus, porque está incluído, porque tudo está no universo de Deus. Só que esse nosso universo conhecido, ele é uma cocriação dos espíritos. Então, é puramente material, tá? E como esse universo é puramente material, não é uma criação de Deus, ele teve... É uma consequência. Ele é consequência da permissão de Deus e do livre-arbítrio que Deus deu para os espíritos. Nas leis divinas está escrito e aquilo corre naturalmente. Então, por isso que a matéria, ela se desagrega com o tempo. Então, nosso planeta tem 4,5 bilhões de anos, como você falou. A previsão ciência diz, eu só repito. Você repetiu, então. Mas a previsão é de mais 4,5 bilhões de anos. Porque o Sol vai acabar. Sucumbe aí, começa a sucumbir com 1,5 bilhão de anos. Vai começar a sucumbir. Acabar. Né? O planeta acaba junto com o Sol. Não fiquem preocupados ainda. Não, ainda dá em 4,5 bilhões de anos.
Então, já teremos algumas reencarnações. Então, quando nós pensamos em matéria, corpo físico e etc., está tudo relacionado com o livre-arbítrio do espírito. O que nós temos, sim, são espíritos altamente evoluídos que prepararam esse universo conhecido para que espíritos como nós tivessem matéria-prima para trabalhar. Então, o que nós temos são espíritos altamente evoluídos, prepostos de Deus, preparando a matéria para nós, espíritos como nós, e vem, né, descendo na hierarquia até que nós estamos aqui. Então, o meu livre-arbítrio, enquanto espírito, é limitado pelo livre-arbítrio da camada evolutiva que está acima de mim, e assim sucessivamente. E é assim tão sucessivamente que isso vai levar até Deus, né? É assim que se forma a limitação do livre-arbítrio, porque eu estou ligado a essa conjuntura material que foi estruturada por espíritos de determinado nível. E esses que estruturou isso aqui foi baseado numa estrutura que foi estabelecida por acima, e assim sucessivamente. Então, a contenção do livre-arbítrio, porque em Deus, lá no evento da criação, todos nós temos livre-arbítrio igual. Isso é um ponto, né? Deus cria todos os espíritos iguais, meu livre-arbítrio é igual ao de todos. Mas a limitação se faz por questões materiais. E é aí que nós vamos apreciar a onipotência de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta que não seja arrogante, mas desafiadora. Quando nós estamos, e Kardec foi crasso nisso, né? A ciência pode corrigir, inclusive, os fundamentos da doutrina espírita. Está no item 55 da Gênese aqui, primeiro capítulo. Se a ciência se mostrar efetiva e comprovadamente, a doutrina se adequará. Quando nós estamos falando nesse Deus que é onipotente, e a ciência nos traz um dado com bastante fundamento para esse momento, que não é a única, é a mais aceita teoria da formação, que não é da criação, mas da formação. A gente está falando em 13,5 bilhões de anos, que a gente está voltando. É uma eternidade de tempo se a gente for pensar, porque a gente não mensura isso, não consegue dar forma matemática no nosso, pelo menos na minha capacidade. E quando se fala em bilhões de galáxias à frente, que nós não vamos alcançar na forma material, eu quero perguntar, você coloca o evento da criação. Como cientista para você, e aí eu acho que fica até pessoal, temos 2 minutos, mas vamos... Olha só, ele está na bancada por mais 3 programas. Quando você é cientista, você coloca o evento da criação, você mesmo cientista, você supera esses 13,5 bilhões de anos do início da teoria. Ah, sim! Pronto, soltei. O evento da criação que nós estamos falando de Deus... É algo assim com o surgimento dos espíritos, né? É assim, aí é a única forma que nós temos de avaliar, né? É a estruturação do fluido cósmico e dos espíritos. Isso é o evento da criação de Deus, tá? O nosso universo conhecido, ele foi formado, estima-se, há 13,5 bilhões de anos, tá? Mas isso também, a teoria do Big Bang já passou por vários ajustes e agora está passando por uma grande revisão com o telescópio James Webb. Então, assim, está tudo entrando em questionamento. Por isso que precisamos ter cuidado quando falamos que corrigir doutrina espírita com a ciência. A ciência é altamente volátil. O que as leis divinas não são. Estamos chegando aqui ao término do nosso estudo do livro A Gênese, no programa A Luz na Penumbra, fechando aqui com o professor Cláudio Conte e com Isabel Nascimento, a quem agradeço a todos a participação, o item 13, que trata Deus é onipotente. Fechamos? Não fechamos, apenas deixamos um espaço, deixamos reticências aqui para que todos continuem a estudar, o livro está aberto, e qualquer dúvida, no próximo programa, Isabel, me lembra, ou você vai se lembrar, de dar o nosso WhatsApp aqui da rádio, ou alguma coisa que as pessoas possam nos buscar aí,
para fazer suas colocações. Temos que tratar disso aqui. Bom, fechando aqui com 24 minutos a nossa gravação, agradecemos a todos a oportunidade das reflexões. Para a próximo programa estaremos entrando com o item 14. E a gente vai contar para os nossos ouvintes que na próxima semana a gente vai ter de novo o Cláudio Conte aqui no estúdio. Eu acho que você comprou o carnê do Cláudio, tem que pegar aí com a Isabel, se ela é que é a CEO, ela é que tutela isso. Nós vamos estar voltando aqui com o item 14, Deus é soberanamente justo e bom. A todos vocês que nos acompanharam, prestigiaram com sua atenção, você ouvinte, você internauta, o nosso muito obrigado da Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda família pode ouvir e assistir na internet. Tchau. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Estamos dando continuidade ao nosso estudo desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, uma obra que contém os princípios da teologia espírita. E nós estamos estudando, portanto, dois elementos fundamentais do estudo dessa área da teologia, que são o céu e o inferno. Nós já vimos o porvir e estamos agora meditando, refletindo sobre o inferno. Já meditamos sobre o que é o céu, a natureza do céu. Já vimos que nós carregamos o céu ou o inferno dentro de nós, mercê de nossas opções, de nossos comportamentos, de nossas escolhas, diante da lei de Deus e aqui encarnados também diante das possibilidades, das ilusões, das tensões que o mundo de expiação e provas nos oferece a nós encarnados. Nós vemos, portanto, que aqui o nosso querido Kardec nos fala sobre a intuição das penas futuras, que é assim que ele inicia o capítulo 4, aqui de O Céu e o Inferno, a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Então, a primeira questão que nos assalta a memória e a compreensão é: você é uma pessoa intuitiva? A intuição, nós sabemos, estudando lá em o Evangelho segundo o Espiritismo e também em o Livro dos Espíritos, particularmente neste caso, nas perguntas 522 a 524, vemos que essa intuição das penas futuras tem a ver com este fenômeno pessoal, espiritual, que é a intuição. Uma das formas empregadas pelos habitantes do mundo invisível para nos transmitirem seus avisos e instruções, ou seja, espíritos bondosos para nos, com esse caminho, com essa possibilidade, com esta estratégia, nos informarem seus avisos, suas instruções. Isto equivale ou é o que nós chamamos de inspiração. Portanto, é a revelação da consciência profunda à consciência normal. Essa é a frase de Leon Denis, o nosso grande querido
filósofo poeta da doutrina espírita, em sua obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor. A intuição, então, é essa fonte de todos os nossos conhecimentos. Emmanuel nos fala sobre isso em uma daquelas pequenas grandes obras na série que ele tem pela pena abençoada de Chico Xavier. E, por exemplo, em uma dessas obras, Caminho, Verdade e Vida, ele nos fala sobre a faculdade intuitiva como instituição universal, ou seja, esta faculdade intuitiva, ou esta possibilidade, esta faculdade do homem, do espírito, está com essa possibilidade aberta para a sua percepção, porque através dessa faculdade intuitiva, ele tem, ou pelo menos ele tem a possibilidade, ou isso permite ao homem receber vibrações da vida mais alta em contribuições religiosas, filosóficas, artísticas e científicas. Portanto, a intuição, também seguindo Emmanuel, desta vez em sua obra Roteiro, é a base de todas as percepções espirituais. Platão, nosso querido velho Platão, explicou a intuição pela pré-existência, ou seja, consequentemente, através da reminiscência, ou seja, a intuição de um futuro que mal entrevemos, envolto no véu da carne. Esta agora também é a palavra de Bezerra de Menezes em sua obra A Loucura sob Novo Prisma. E mais além disso, diz Bezerra de Menezes sobre a intuição como sendo o sentimento inato em todos os homens, a que poderemos chamar a intuição natural do futuro excelso que nos foi posto e nos chama a todos. E o que atesta isso é exatamente a intuição da vida futura. Aqui nós começamos já a ver a ligação entre a questão da intuição, a intuição da vida futura, porque as tribos primitivas, ou seja, os povos primeiros, os povos originários, como constataram os arqueólogos, isso está dito através de seus monumentos e através da forma como enterravam ou se despediam dos seus mortos, dos seus desencarnados. A questão, portanto, quando nós falamos de intuição da vida futura, a intuição é este fenômeno pessoal. E, além disso, nós temos ainda a questão do tempo, porque, é claro, se falamos de vida futura, estamos nos referenciando ao tempo. Na verdade, o que é o futuro, senão uma dimensão do tempo? Nós já abordamos isso de uma forma mais extensa em um artigo na revista Reformador, que escrevemos para a sua edição de março de 2002, quando nós tratamos desse assunto de uma forma mais extensa, e aqui, mais rapidamente, nós vemos que nós tratamos nesse artigo sobre a visão aristotélica de que o passado, o presente e o futuro constituem um contínuo de tempo. Ou seja, uma coisa aqui, segue-se a outra e segue-se outra tanto. E nós temos também o tempo cronológico, que é esse que nós marcamos com os nossos relógios, o tempo psicológico, que é aquele formulado filosoficamente por Santo Agostinho, que nos falou sobre ou formulou, conceituou isto filosoficamente, que é, em última análise, o que nós vivemos quando dizemos: o tempo se arrasta, e isso quer dizer que nós estamos desconsolados, tristes e tal, mas o tempo voa quando nós estamos alegres, felizes. E há ainda o tempo psicopedagógico, que é o tempo que nós temos e de que precisamos para, digamos assim, digerir
as informações, como nós professores precisamos cuidar muito bem em nosso planejamento sobre o tempo psicopedagógico em nossas aulas, em nosso trabalho, mas nós observamos que isso é feito também por Jesus, que planejou as forças superiores do infinito, planejaram para a evolução ou a educação, o processo educativo da humanidade através dos séculos e dos milênios. E nós temos ainda a versão de Bergson, que é o filósofo do século XIX, na segunda metade do século XIX, que nos fala da duração. Em francês, la durée, que é a soma ou a emanação de estados nossos de consciência. A física, naturalmente, também nos fala sobre a questão do tempo. Agora, segundo as religiões, o que está posto para nós? O futuro e a vida futura, segundo as religiões, porque a vida futura será feliz ou infeliz, conforme o bem ou o mal que nós tenhamos praticado neste mundo enquanto encarnados, no mundo material. Ora, essa ideia que faz o homem ter em relação com o seu desenvolvimento, com o seu senso moral, com as noções mais ou menos justas do bem e do mal. É exatamente esta ideia que prevalece na trajetória que temos aqui cursado, vivido, empreendido e administrado segundo essa oferta, esta dádiva de Deus que é o tempo da nossa encarnação. Consequentemente, a ideia de recompensas no céu ou de penas, sofrimentos no inferno, esta ideia nada mais são do que o reflexo dos instintos predominantes na criatura humana. Kardec nos dá alguns exemplos, grande professor que é, Kardec nos dá esses exemplos, por exemplo, para a suprema felicidade. O que será, então, na extraordinária didática e a psicologia social, individual e coletiva e social de nosso querido codificador Allan Kardec? A suprema felicidade para os povos guerreiros serão as honras, em função da sua bravura. Qual será a suprema felicidade, segundo Kardec, nesta exemplificação, nestas considerações, para os caçadores? Essa suprema felicidade será a abundância de caça. E para as pessoas sensuais, serão as delícias da voluptuosidade. Ou seja, o homem é dominado pela matéria. Kardec quis, com estes exemplos, nos mostrar o poder que tem a matéria, ou que o homem deixa que tenha a matéria sobre si mesmo. E, portanto, o homem dominado pela matéria compreende, consequentemente, o quadro mais material que espiritual. Por exemplo, o homem acha que deve comer, beber no outro mundo, no mundo espiritual, no plano espiritual, ele deve comer, beber melhor lá do que aqui na Terra. Kardec faz esta menção no texto aqui do capítulo 4 de O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Kardec faz menção a um fato que julgamos ser real. Alguém perguntou ao padre que descrevia a vida futura se todo mundo lá na vida futura, no plano espiritual, comia pão branco, como em Paris, que é o nosso pãozinho francês. Mais tarde, então, continua Kardec nesta sequência
de observações em que nós vamos acompanhando as nuances do psiquismo em sua fase evolutiva. Então, mais tarde, diz-nos Kardec, mas agora não é mais tarde, agora está na hora de nós aqui muito agradecermos a sua audiência, a sua companhia, enquanto eu, Nádia do Couto Vale, junto com você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, estudamos aqui o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra. Mas então já vimos sobre esta questão do que seja a suprema felicidade para as criaturas ainda tão vinculadas às ligações, ao apego às coisas da matéria, mas Kardec vai nos fazendo nessa linha do tempo evolutivo de indivíduos e coletividades. Mais tarde, então, além disso, desses exemplos, Kardec nos fala sobre as crenças na vida futura, que são, ou que consistem, que constituem um misto de espiritualismo e materialismo. Juntando essas duas coisas, vamos ver no que isso dá, segundo a percepção inequívoca de Kardec. Portanto, esse misto de espiritualismo e materialismo, ou o espiritualismo dizendo respeito à beatitude contemplativa, a esta situação, a este estado íntimo de transcendência, ou, no materialismo, o inferno das torturas físicas. Portanto, essas crenças são muito interessantes porque o homem entende que a criatura ou o espírito vai para o plano espiritual. Na vida futura, ao mesmo tempo, o homem considera que ali estará o espírito, a realidade imortal, que é a essência do que somos, mas ao mesmo tempo, do ponto de vista materialista, concebe que o espírito, então, no plano espiritual, vai sofrer torturas físicas, o que será o inferno. Então, como e por que isto acontece na intimidade psíquica do homem ou do espírito? É que o homem primitivo, na verdade, ainda primitivizado, ou o homem primitivo, que está lá nessa época na história da humanidade, ou o homem ainda primitivizado, porque ele está atualmente encarnado, mas ainda retém resquícios, características e até sintomas do que é o perfil do homem primitivo. Então, esse homem primitivo ou primitivizado moldou a concepção que tem sobre o futuro, por exemplo, pelo presente que vivia ou em que vive, ou como reflexo dos males da humanidade, mas em uma mais vasta proporção. O que significa isso aqui na perspectiva que Kardec nos apresenta? É que isso diz respeito ao reflexo dos males da humanidade, que a humanidade, ou cada ser encarnado, cada espírito encarnado, tem daquilo que é o mal ou conjunto de males que ainda dormita, vive, progride até no seio da humanidade ou na intimidade de cada espírito. Essa é uma espécie de popurrí de coisas que vão todas juntas, misturadas, reunindo então todas as torturas, suplícios, aflições que o homem achou na Terra. E ao mesmo tempo nós vemos que esse é um inferno de fogo, nos climas abrasadores, e um inferno de gelo nas regiões boreais. Mais uma vez aqui, nós vemos a exacerbação da percepção do homem com relação ao exagero, à culminância daquilo em que ele tem como sua percepção de realidade. Por exemplo, o inferno, então, seria de fogo, nos climas abrasadores,
ou seja, já era um clima quente, e então o inferno seria de fogo. E nas regiões boreais, de gelo, o inferno seria de gelo. Ou seja, tudo isto acontece no clima íntimo do ser humano encarnado, isto porque, para compreender outros tipos mais sutis de recompensas e penalidades, é necessário, então, um desenvolvimento intelectual que só viria e virá cada vez mais com o tempo e com a experiência, ou seja, através das lições que, na verdade, são indispensáveis da reencarnação. Portanto, pensar os suplícios como fogo nas zonas, nas áreas de climas abrasadores, ou o inferno de gelo nas regiões boreais, significa que o homem percebe essas questões do ponto de vista material e exacerba, leva isso às últimas consequências, para a exacerbação dessas realidades que ele percebe. Mas, à medida que o espírito vai encarnando e reencarnando, nós vemos que ele vai passando a compreender outros tipos mais sutis de recompensas, de penalidades, sendo então aí, é justo dizer, indispensável, necessário que haja ou que o espírito adquira um desenvolvimento intelectual, que este desenvolvimento intelectual só chega a nós através do tempo e da experiência, vale dizer, através das reencarnações, ou seja, nós aprendemos aqui na Terra, mas também sabemos que aprendemos quando estamos na erraticidade, ou seja, no plano espiritual, nesse tempo que medeia entre uma encarnação e outra. Ou seja, o homem ou o espírito vai desenvolvendo-se intelectualmente com o tempo e cada vez mais com o tempo e com a experiência que ele vai usufruindo à medida que tem essas etapas reencarnatórias. Por isso, os infernos em todas as religiões se assemelham, porque o homem ainda está nessa mesma fase, praticamente na mesma fase, com apenas pequenas diferenças de forma. Por exemplo, os infernos em todas as religiões sempre foram ou eram um lugar de suplício. Estavam nos lugares baixos. Portanto, essa expressão também está no Evangelho, quando nos lugares baixos nós vemos, por exemplo, segundo a letra no Evangelho, Jesus desceu aos infernos. Quando você desce, você vai para lugares baixos. Para quê? Para deles tirar. O objetivo, então, do que está nas Escrituras é que Jesus desceu aos infernos para de lá, dos infernos, desses lugares baixos, para deles tirar as almas dos justos que lhe aguardavam a vinda, ou seja, que aguardavam a vinda de Jesus, e estavam esses espíritos, os espíritos dos justos, que aguardavam a sua vinda. Isso se contrapõe ao que nós temos na concepção grega clássica, na Grécia clássica, quando nós temos aqui a morada dos anjos. Na verdade, no Olimpo havia, o Olimpo era dos pagãos, nós sabemos, mas havia lá os deuses. Então, quando nós falamos aqui, permanece isto no psiquismo do homem. Quando nós vemos aqui que as almas dos justos aguardavam a vinda de Jesus, justos aqui no sentido de aqueles que se ajustaram à lei de Deus. Então, nós temos, contrapondo-se a esta realidade
dos infernos como lugares de suplício, como lugares baixos, nós temos o contraponto, que é a morada dos anjos. Nós já falamos sobre os anjos no capítulo 3º desta obra, estamos estudando o 4º capítulo. E lembrando que esta morada dos anjos também tem uma espécie de contraponto no psiquismo da criatura que está posta lá. A criatura está posta com seu psiquismo nessa forma cifrada, simbólica, lá no Olimpo, que é uma concepção dos pagãos da Grécia clássica, mas que tem deuses. Mas lá os deuses são deuses do bem, digamos assim, e deuses vingativos, porque lá estavam eles todos concebidos como essas criaturas que representavam figuradamente as belezas e as sombras dos seres humanos, com suas virtudes e com suas dificuldades, com seus erros, com seus defeitos, com suas sombras. Nós continuamos a estudar todas estas questões, não só do ponto de vista simbólico, mas do ponto de vista espírita, segundo as colocações e os ensinamentos de Allan Kardec, aqui em O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, em nosso próximo encontro, se Deus quiser, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.